E aí, galerinha? Vamos começar nosso estudo aqui sobre processos. Vem comigo aqui o professor Renato Lacerda, que hoje a gente vai para uma disciplina extremamente empolgante e interessante. Você gosta, não gosta? Acho que você gosta, hein? Olha a sua carinha de quem ama a gestão de processos. Você vai passar a gostar. Eu prometo para você. Você vai entender tudo dessa matéria que tem sido muito cobrada em concursos. CESP tem cobrado bastante em discursiva. Atualmente, no concurso do STJ, eles cobraram como melhorar a qualidade dos serviços públicos por meio do mapeamento, análise e melhoria de processos, ok? É sobre isso que a gente vai falar hoje, nessa conversa marota, descontraída, nessa nossa aulinha de gerenciamento de processos de negócio. Vem comigo, vamos lá. Então, para a gente entender o que é o gerenciamento de processos, é muito importante que a gente saiba o objeto de estudo. Opa, minha caneta já não está funcionando. Deixa eu ver, regula aí, galera, para mim, vamos lá. Meu staff, valeu, tá de boa agora. Deixa que eu apago. É isso aí. Então, segundo o conceito de processo, eu vou trazer diversos conceitos para vocês entenderem, tá? Primeiro eu vou trazer do SEBOC, mais adiante eu vou dizer para você o que vem a ser SEBOC, tá bom? Processo é um conjunto definido de atividades ou comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar uma ou mais metas. Então, olha só o que eu já entendo dessa definição. Um processo é composto de várias atividades, ok? Essas atividades são desenvolvidas para atingir uma meta. Então, todo processo tem um propósito. E olha só que interessante essa declaração que a gente tem aqui. Processo não é feito só por pessoas. Processos podem ser executados por homens ou máquinas. Vamos para outra definição importante? Vamos lá. Segundo Gespública, processo de negócio é um trabalho ponta a ponta que entrega valor aos clientes. Professor, o que seria ponta a ponta? E a gente vai falar tanto desse trem de ponta a ponta, falando de processos, que você não vai nunca mais errar sobre isso. O que é esse negócio de ponta a ponta? Quando a gente pensa no processo, a gente pensa desde o início dele, todas as suas etapas intermediárias, até a entrega de um resultado que todo processo precisa entregar. E todo processo tem um cliente, ou seja, seu destinatário, o destinatário dos resultados de sua ação. Então a gente desenvolve uma série de atividades, entrega um resultado, esse resultado vai ser destinado a um cliente. Isso é extremamente importante para a noção e o estudo dos processos, a visão de ponta a ponta que é transversal, ok? Vamos lá, seguindo. Vamos para um conceito que eu gosto porque é amplo, traz uma definição bem aberta e que eu vou trabalhar bastante com ela, que é a de Davenport e Prussack. Davenport e Prussack conceituam um processo como conjunto de atividades estruturadas e medidas destinadas a resultar um produto especificado para determinado cliente ou mercado. Ainda diz o seguinte, é uma ordenação específica, então tem uma ordem de atividades de trabalho no tempo e no espaço, com começo, um fim, e inputs e outputs claramente identificados. É uma estrutura para a ação. Gente, olha só que interessante essa definição. Nos traz muitos elementos. Ele disse aqui que processo destina-se a um cliente ou ao mercado. Então, a gente sempre vai fazer um conjunto de atividades e que tem uma sequência lógica entre elas. Então, tem uma sequência lógica entre as atividades. Por exemplo, o seu processo de nomeação precisa comportar algumas etapas prévias. Você pode ser nomeado para um cargo efetivo se você, de provimento efetivo, se você não tiver feito um concurso de provas ou provas de títulos? Não. Então isso é etapa prévia. Você tem que ter feito a prova, você tem que ter sido habilitado. Além de ter sido classificado, você tem que estar dentro do número de vagas. Precisa haver uma vaga disponível para você. Se não no momento, quando houver vacâncias futuras. Então, existe uma sequência para que o processo de nomeação, o resultado de nomeação chegue até você. Aí nomeado, uma vez nomeado, você escolhe se quer tomar posse e entrar em exercício nessa sequência. Porque você não pode entrar em exercício sem tomar posse. Então isso é processo, tem uma sequência lógica interligada, ok? Então tem uma ordenação específica de atividades. E os processos, eles têm sim início e fim. Tem gente que pensa que não, que só projeto que tem início e fim. Gente, processo e projeto têm início e fim. A diferença é que um processo é cíclico,
Quando você termina, você reinicia o ciclo. Você faz de novo, e 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 de novo, de novo, forever and never. Num ciclo que nunca para. Agora, o projeto ele é retilíneo. Ele começa aqui, vem, terminou aqui, não vou repetir de novo. O projeto não se repete. Agora, o processo ele se repete indefinidas vezes, ok? Então, Davenport nos traz essa definição. Uma vez o CESP colocou essa questão na prova e muitos vieram me questionar, professor, mas isso tá certo? Processo tem início e fim? Nossa, mas por que isso tá certo? Eu falo assim, porque você estudou pouco, ou porque você não estudou certo. Porque Davenport assim define. Processo tem sim início e fim, ainda que ele tenha caráter cíclico. Então vamos avançar aí para a gente entender um pouco mais. Bom, características básicas dos processos e seus componentes. Processos têm como característica o caráter cíclico e dinâmico, ou seja, você faz um processo para ser repetido indefinidas vezes, de modo que o fim de um inicia com o início do mesmo processo que vai ser repetido. Então a gente tem iteração, que é repetição de suas ações, não está faltando N, que não é interação, tá bom? E cuida da rotina administrativa e manutenção do sistema organizacional. Então olha só que interessante. Um processo ele não está orientado à inovação. Projetos geram resultados singulares, exclusivos, únicos. Processos não. Processos vão sempre gerar o mesmo resultado por conta do seu caráter cíclico. Claro que processos podem ser melhorados para ter uma cadeia mais enxuta, mais racional, simplificada, para que entre o pedido e a entrega da solicitação haja menos tempo. Eles podem ser melhorados, mas ele sempre vai ser feito da mesma forma com resultado que é o mesmo, pelo caráter cíclico. E uma etapa influencia na outra, porque tem uma sequência lógica, ok? Projetos são finitos, processos são infinitos, ou seja, eles vão ser feitos indefinidas vezes ao longo, né, da vida aí. Então, seguindo. Por mais que não sejam finitos como os projetos, os processos têm sim início e fim, bem identificados segundo a visão de Davenport. Quem são os componentes dos processos? Fornecedor, responsável pela entrega dos insumos necessários para a execução e início do processo. É o fornecedor que nos dará o input. Input são dados de entrada do sistema, são os insumos, os dados ou as informações que a gente precisa para que o processo tenha início. Por exemplo, você se dirige ao judiciário porque sujaram teu nome. Você, foi comprar aí crediário nas Casas Bahia, descobriu que a empresa de telefone sujou indevidamente seu nome, a única coisa que você tem é seu nome, aí você fala assim, tô puto, vou no judiciário. Aí você vai lá e fala assim, ó, fulano, lá na redução a termo, o cara sujou meu nome, eu não devia, a única coisa que eu tenho é meu nome, meu pai me honrou, me ensinou que eu tenho que ter um nome limpo. Aí o que você faz? Deu todas as informações para que ele desse início ao teu processo, para você ajuizar uma ação no juizado especial cível da vida, ok? Para pedir aí uns 20 salários mínimos, sei lá. Então, isso seria o início. Você foi um fornecedor e você também vai ser o cliente, porque o resultado final vai voltar-se para você, tá bom? Então, você é o fornecedor dos insumos necessários para o processo ter início. Se você não for lá contar seu caso no TJ, ninguém vai saber da tua história e o processo não vai andar a correr sozinho não, tá? Em alguns casos, por exemplo, quando a gente fala de ação penal pública, tem aí, né, como início da ação o próprio Ministério Público, né, o parquê aí da ação penal. Então, ele pode entrar com um processo, né, sozinho, desde que ele tenha conhecimento da causa, ok? Desde que não seja condicionado, beleza? Então, quando a gente fala de fornecedor, é aquele que dá o insumo para o processo ocorrer, ok? Se ninguém der o start, o processo não vai começar sozinho. Então, o fornecedor é quem entrega esse input. E o que é o input? É o dado ou energia necessária para que o processo ocorra. Se eu não der aquela informação, uma notícia criminis, né, por exemplo, notícia criminis ali, que você estuda, né, no penal, eu não vou ter o ajuizamento da ação, não. Sozinho ninguém vai descobrir, ok? Aí você tem o input, que são os dados de entrada do sistema, os insumos, as informações requeridas para o início dos processos. Aí, depois que você fez isso, né, foi lá no juizado e falou, várias atividades vão ser desenvolvidas. Então, a gente vai ter um conjunto de ações ou decisões, que é o que a gente chama de processamento, que transforma insumos, que são os inputs, em resultados de valor para o cliente. Aí, depois de executar todas as ações,
sai uma sentença, que é o output. É a saída do resultado do processamento, revertido em produtos ou serviços que atendam ou excedam as expectativas do cliente. Cliente, por sua vez, é aquele para quem o resultado se destina, a quem as ações organizacionais se dirigem para o atendimento de suas necessidades. Então, gente, o que o processo tem que ter? Ele tem que ter racionalidade. De ponta a ponta, desde o fornecedor até a entrega do resultado, ele tem que ser bem gerenciado numa cadeia de valor que entregue o máximo de valor agregado, com o mínimo tempo, com o mínimo gasto de recursos. É por isso que a gente gerencia processos, para deixar o processo mais racional, simplificado, eficiente, para de fato atender às demandas sociais, no caso da administração pública, tá? Que são os clientes ou destinatários dos processos da gestão pública. Avançando aí. Bom, quando a gente fala então de processo, a gente já tem o conceito, vamos falar da disciplina. Gerenciamento de processos de negócios, que você pode encontrar com a sigla de BPM. BPM significa Business Process Management, ou gerenciamento de processos de negócios. Bom, o que acontece? Isso é uma área de conhecimento, uma área de estudos, que vai se relacionar a diversas outras áreas, a diversos outros conceitos muito importantes e que eu vou passar todos para vocês ao longo de nossos vídeos aí, de nossas aulinhas sobre processos. Bom, a gente precisa entender que nem sempre as organizações foram orientadas por processos. Classicamente, as organizações são silos ou feudos organizacionais, porque predomina a visão funcional. O critério predominantemente adotado de departamentalização e de divisão do trabalho é o funcional, em que a gente tem áreas bem definidas e cada um fica no seu quadradinho. Por exemplo, área de marketing, área de TI, área de finanças, área de planejamento, ou seja, cada um fica apartado um do outro, ainda que tivessem que atuar interligados, tá? E aí cada um fica no seu quadrado e ninguém sabe o que o outro está fazendo, qual é a relação com os outros processos. Isso era a visão tradicional. Ela é vertical. Então, dentro de cada função dessa, a gente analisa a hierarquia. No foco por processos, a gente passa a ter uma visão transversal dessas práticas. Então, a gente passa de uma função para outra, entendendo a cadeia de valor de ponta a ponta. Um processo ele é transversal, ele vai passar por várias áreas para poder entregar o resultado final ao seu cliente, ao destinatário das ações. E essa é a visão por processos. É isso que a gente espera num contexto moderno, que a gente abandone uma visão funcional, fragmentada em silos e vertical, hierarquizada, para uma visão horizontal, descentralizada, transfuncional, passando por todas as funções de negócio, ok? Então vamos lá para esses importantes conceitos. Então, BPM, ou Business Process Management, ou Gerenciamento de Processos de Negócios, é uma área de conhecimento que trata o trabalho executado pelo fluxo horizontal, entre as funções, de ponta a ponta, considerando a orquestração das atividades ao longo de todas as funções de negócios tradicionais. Há exemplos, por exemplo, de marketing, gestão de pessoas, área comercial, contábil, técnica, entre outras. A interdependência dessas funções gera resultados de valor para o seu cliente e, portanto, precisa ser bem gerenciada de modo transversal e não meramente vertical ou isolado no silo funcional. Então, olha só, gente. Aqui é como se eu fosse, vamos supor, vou falar que isso aqui é RH. Vou falar que isso aqui é TI. Vou falar que isso aqui é finanças. Antigamente, o foco era assim, ó, vertical. Eu analisava aqui dentro da hierarquia tudo que fazia em RH. Dentro da função de TI, tudo que fazia em TI. Na área financeira, tudo que fazia na área financeira. Então, era isso. O foco era vertical, o foco tradicional. O que a gente possa fazer? Aqui, então, tem um fornecedor que dá um input necessário para o processo ocorrer, o primeiro input. Aí ele passa, gente, várias áreas da organização, ó. Aí aqui passa de uma função para outra para atender. Toda vez que a gente tem essa transição aqui, ocorre o que a gente chama de hand-off, que é uma transição de uma área para outra, de uma pessoa para outra, de uma função para outra. Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, eu tenho dois handoffs. Então aqui vai ter o output, que é a saída. Esse output vai atender a necessidade de um cliente. Ok?
Então é isso, é isso. A gente vai ter um foco agora transversal entre as funções. Dá para entender, gente? Olha só. Então o que a gente tinha antes? Uma visão isolada dessas funções. É como se cada um fosse um feudo ou silo. Então RH nem falava com marketing, que não falava com finanças. Agora a gente tem que entender que todas essas áreas vão agregar valor ao processo para que o resultado final tenha muito impacto positivo e satisfaça o seu cliente ou seu destinatário com o máximo de eficiência, eficácia e efetividade. Ou seja, gastando menos tempo, menos recursos, com menos etapas, com menos número de handoffs. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar direitinho o que é o conceito de handoff. Então eu espero que vocês tenham isso muito em mente, tá? Que o processo ele vai passar por várias fases distintas, mas é preciso reconhecer essa cadeia de valor de ponta a ponta e não simplesmente no modo vertical ali dentro das funções, tá? Isso é uma mudança de paradigma no contexto moderno. E é isso que a gente espera, uma visão por processos e não mais uma visão meramente funcional, fragmentada e isolada. Olha lá o que a gente tem, portanto. Para sintetizar, a visão tradicional é funcional, ela é vertical, ela é centralizada porque concentra poder no topo, ela é hierarquizada e ela é fortemente fragmentada em silos ou feudos e ela gera elevado número de handoffs, o que traz uma visão de dentro para fora, ou seja, da organização para o destinatário e não considerando as necessidades do cliente, que é de fora para dentro. Já a organização por processos, ela é transfuncional, ou interfuncional, ela é horizontal, transversal, ela é descentralizada, ela é sistêmica, ela é integrada, ela diminui o número de handoffs e ela traz uma visão de fora para dentro, porque visa atender uma necessidade que é do cliente. Então ela vai tudo em decorrência do processo e do cliente. E olha o que a gente tem aqui nos processos de negócio. Ó. Então aqui tem os eventos de iniciação. Aí olha só, iniciação, atividade 1B, aí atividade 2A. Então, saiu de um setor, de uma função para outra. Ocorreu um handoff, que é uma transição de um responsável para outro responsável. Aqui, daqui para cá, outro handoff. Daqui para cá, outro handoff. E aqui a gente tem a saída ou o resultado. Aqui é a mesma coisa, olha só. Daqui para cá um handoff, daqui para cá outro handoff, daqui para cá outro handoff. Aí a gente entrega o resultado para o cliente. Então, gente, o que é um handoff? Vamos entender o que seria um handoff. Handoff é uma passagem de mão. É uma passagem de bastão. É quando nessa área, setor ou pessoa, a gente desenvolveu a atividade que a gente tinha que fazer, completou e falou assim, agora toma que o filho é teu. Aí o outro vai fazer, termina o que tem que fazer e toma que o filho é teu. Concorda comigo que todo mundo tem que agregar valor à etapa anterior para chegar com o máximo de valor agregado para o seguinte e para o seguinte, até que chegue no resultado final para o cliente externo? Sim. Então isso é importante, gerenciar essa cadeia de valor. Por isso que a gente fala muito em cadeia de valor quando a gente fala em gestão por processos, por conta desse foco transversal, tudo bem? Então olha lá uma informação que eu coloquei. O gerenciamento de processos de negócio é uma mudança de paradigma organizacional para que haja transformação das estruturas tradicionais para estruturas de processos, segundo o CBOC, que eu vou explicar daqui a pouco o que vem a ser, é preciso que sejam considerados os pilares básicos da BPM. Quais são os pilares básicos da BPM? Valores, crenças, liderança e cultura. Bom, o que é isso? Valores, crenças, lideranças e cultura. Qual que era a visão tradicional? Vertical, fragmentada, centralizada, em silos funcionais. É preciso que haja essa mudança de paradigma por meio de novos valores introjetados. Esse valor traz uma visão de fora para dentro, em que a gente começa a enfatizar os nossos clientes, ou seja, o foco é agregar o máximo de valor para o cliente. Então o foco sai da hierarquia e passa para o processo, que tem que ser feito de forma mais racional, e para o cliente, que precisa de resultados de valor, com o máximo de valor agregado. Então a gente tem que introjetar novas crenças, novos valores, e assim a gente institui tudo isso por meio da liderança, que faz a promoção de uma nova cultura, focada agora na ideia de satisfação do cliente, orientada ao processo, e não mais meramente focada numa hierarquia ou em tudo que o seu chefe mandar. Ok? Então a gente passa a ter uma abordagem factual para a tomada de decisões. A gente toma decisões com base no processo e não com base na hierarquia. Porque o processo vai nos dizer o que funciona, o que não funciona, e o cliente vai dizer se o resultado é bom, satisfatório ou não. Ok? Isso é uma mudança de paradigma e os pilares básicos, segundo o CBOC, é crenças, valores, liderança e cultura. Ok? Seguindo. Então, só para focar, né? Só para a gente assim fechar bem grandão, o foco da visão tradicional era o chefe, da visão de processo passa a ser o cliente.
o relacionamento primário era a cadeia de comando. Aqui é a cadeia cliente-fornecedor. Antes a orientação era meramente hierárquica, agora a orientação é para o processo. Antes quem tomava a decisão era o gerente, agora é descentralizado, não é centralizado mais, todo mundo. Antes o estilo era autoritário, agora passa a ser participativo. Então na gestão por processo a gente quer a descentralização e a tomada de responsabilidade por todos os envolvidos com o processo de agregação de valor para o cliente, ok? Isso é muito importante. Seguindo. Quando você estuda gerenciamento de processos de negócio, ou BPM, você pode encontrar essas duas nomenclaturas em prova. Então, BPM é Business Process Management ou gerenciamento de processos de negócio. Está relacionado às duas abordagens aqui. Só que, quando eles contrapuserem os dois conceitos em prova, é preciso que você saiba o que é mais geral e o que é mais específico. Então, vamos entender isso daqui. Então, gestão de processos é diferente de gestão por processos, tão somente quando eles contrapuserem os dois conceitos em prova, ok? Quando eu falo em gestão por processos, eu estou falando que quem faz por, faz de. Mas nem todo mundo que faz de, faz por. Entendeu? Quem faz por, faz de. Mas nem todo mundo que faz de, faz por. Entendeu? Vou falar de novo. Quem faz por, faz de, mas nem todo mundo que faz de, faz por. Vou explicar. Quando eu falo de gestão por processo, eu estou falando de uma abordagem muito mais ampla. Eu estou falando de uma filosofia. Eu estou falando de uma abrangência organizacional. O foco é a organização, ok? Quando eu falo da gestão de processos, é quando você, independente de ter uma visão organizacional, pega um processozinho que não está bom e tenta melhorar, aplicar alguma ferramenta de gestão nele. Então é mais específico. Então olha lá para a gente sintetizar isso nesse quadro que eu vou colocar para vocês, tá? Então aqui, quando eu falo da visão de processos, eu vou ter uma visão aqui unitária. Ou seja, focada em um processo em si. Quando eu falo da gestão por processo, eu tenho uma visão organizacional. Quando eu falo da gestão de processos, aqui eu vou dar ênfase a técnicas e ferramentas utilizadas para melhorar um certo processo. Aqui não. Aqui eu vou trazer uma visão, uma perspectiva mais ampla. Aqui eu falo de uma abordagem. Enquanto aqui eu vou ter um foco mais específico. Aqui eu vou ter uma abordagem mais abrangente. Então, gente, olha para você entender. Eu até faço gestão de processos na gestão por processos. Porque está embutido, porque lá eu também aplico técnicas e ferramentas. Só que eu tenho um enfoque sistêmico de toda a organização. E quando eu faço gestão de processos, eu estou enfatizando somente um processozinho, ou uma coisa que não está boa. Eu posso, por exemplo, ver que o processo de atendimento ao cliente está ruim porque eles estão reclamando demais. Aí eu melhoro esse processo. Isso eu estou fazendo gestão de processos. Agora, quando eu entendo a cadeia de valor de ponta a ponta, do topo à base da organização, entendendo a relação entre todos os processos da organização como elos de uma grande corrente, aí eu tenho uma abordagem mais ampla. Aí eu até aplico as técnicas e ferramentas, mas eu tenho uma visão organizacional da coisa. E não só uma visão setorial, específica, focada, unitária. Tá bom? É isso que você deve levar para a prova. Vamos seguindo então? Bom, então BPM, como eu falei para vocês, que é Business Process Management. É o gerenciamento dos processos de negócio, né? E aí essa sigla, gente, que pode ser cobrada na prova, está relacionada a outras siglas que eu gosto de mensurar aqui, de descrever, desculpe, de discriminar, para você não confundir. Business Process Management, ou BPM, se refere a BPMIs, ou Business Process Management Institute, que são instituições que elaboram conhecimento no gerenciamento de processos. Pode ainda estar relacionado a BPML, que é Business Process Modeling Languages, ou linguagens de notação de processo. O que seria isso? Então, BPMIs são instituições que elaboram conhecimentos. BPMLs são padrões de linguagem na fluxogramação. Na hora de fazer fluxograma de processo, você adota um certo padrão. Tem vários padrões, eu vou ensinar alguns para vocês ao longo do nosso curso, ok? Começando por esse aqui, olha só. BPMN.
Business Process Modeling Notation. É um padrão de notação entre vários que a gente tem e, por acaso, é o mais conhecido e utilizado. Os principais aplicativos de gerenciamento de processos, tá, gente? Trabalha com esse padrão BPMN, que é oriundo da metodologia ANSI, tá? Que também é um tipo de linguagem, de BPML, ok? Então, fica ligado. E por fim, nós temos os BPMS, Business Process Management Suites, que são as suítes ou tecnologias habilitadoras de melhorias nos processos. Então perceba, BPM não é uma tecnologia, mas se relaciona com tecnologias. BPM não é uma linguagem, mas se refere a linguagens. BPM não é um padrão BPMN, mas se refere à utilização desse padrão. BPM não é instituição, mas se refere a instituições que trabalham com gerenciamento de processos e elaboram conhecimento acerca disso, ok? Então fica ligado para não errar essas siglazinhas. Seguindo, nós temos vários tipos de processos e para caracterizar esses tipos de processos, eu vou ensinar para vocês a cadeia cliente-fornecedor. Mas antes disso, vamos ter um pequeno intervalo para eu tomar uma águazinha, ir ao banheiro e continuar gravando para vocês, porque hoje à noite promete, tá? Tô gravando num ritmo noturno aí forte para vocês. Abraço, até mais!